Graça e paz, irmãos. Temos vivido dias difíceis e temos paralisado as nossas atividades na igreja. E por motivo dessa situação, nós pensamos em trabalhar de forma diferente o nosso contexto de escola bíblica, né? E intitulamos agora Escola Bíblica no Lar, né? Estaremos juntos com os professores Ricardo Barbosa, Adriano Paulino, José Monteiro, também, que é o nosso superintendente do MED. Estaremos os quatro apresentando esse novo formato de escola bíblica. Espero que seja de grande valia para os irmãos, que possam estar continuando no estudo da lição. Lembrando que estamos trabalhando essa lição sobre o livro de Atos, certo? Cada irmão recebeu a sua lição. Aqueles que não conseguiram pegar essa lição, podem estar acompanhando conosco. Nós vamos estar colocando alguns conteúdos para os irmãos estarem não se atrasando no seu estudo, tá bom? Quero passar a palavra para o nosso querido irmão Monteiro, que ele tem algumas orientações para os irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Nós temos pedido aos irmãos que sempre leem a lição antes do dia da aula, para uma melhor participação dos irmãos, para uma melhor interação dos irmãos que estão na escola bíblica com o professor. E hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas. Nós vamos estar vendo hoje a lição número 4, e nós estamos aí com a presença do irmão Ricardo Barbosa, que vai trazer o ensinamento da lição para nós, que é muito interessante. O título, que é o início da perseguição. E nós vamos estar estudando. O irmão Ricardo, nós já conhecemos, nosso professor da Escola Bíblica dos Adultos. O irmão Adriano, que é professor dos jovens. E estão juntos nessa. E vão acompanhar essa lição, para a gente não se atrasar no programa que a gente tem da Bíblia, né? Então, escutem com atenção, participe na medida do possível. E qualquer dúvida com relação a algum assunto da aula, nós temos os grupos aí, que os irmãos podem entrar e perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, né? Fiquem na paz. Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus. A paz, irmãos, queridos. Nós estaremos agora fazendo o estudo da lição número 4, cujo título é o início da perseguição. Essa lição ela está embasada nos capítulos 3 e 4 do livro de Atos dos Apóstolos, ok? Então, como já foi falado pelo pastor e pelo irmão Monteiro, a gente vai seguir esse formato agora em razão das circunstâncias que estão diante de nós. Nessa lição, nós iremos fazer uma divisão em 3 personagens. Então, nós temos o povo, as autoridades e os discípulos. É importante também a gente mencionar que a igreja primitiva era uma igreja que demonstrava amor pelos que sofriam, ela tinha firmeza diante daqueles que a perseguiam, e ela também honrava o nome de Jesus, sendo fiel à mensagem que Jesus ensinou. O povo, se a gente for observar, a própria lição diz, era um povo, e a gente vai encontrar algumas características. O povo era carente, o povo em algum momento também se sentia culpado e ainda confuso. No capítulo 3, nos versos 1 e 2, a gente vai perceber essa carência quando o coxo ele fica na porta do templo pedindo esmola. Pedro vai dizer também, nos versículos 13 a 15 do capítulo 3, que o povo era culpado pela morte do Senhor Jesus Cristo. E esse povo, o próprio Pedro vai dizer,
e o fez, ou seja, crucificou o Senhor Jesus na ignorância. Então esse povo estava confuso. Agora, uma coisa que nos chama a atenção é que o verso 17, apesar desse povo ter feito na ignorância, a gente entende que todo ser humano, quando o evangelho chega a ele, ele tem que perceber a sua condição de culpado diante de Deus. Não tem como o ser humano se eximir dessa responsabilidade. E era isso que Pedro estava dizendo. Apesar de ser plano de Deus, mas aqueles homens precisavam se arrepender do pecado que cometeram. Por essa razão, a mensagem da igreja, a mensagem dos apóstolos era arrependimento para remissão de pecados. Então, nós temos essas três características com relação ao povo: carente, culpado e confuso, mas que precisava se arrepender dos seus pecados. Algum irmão quer comentar alguma coisa? Os irmãos? Não, perfeito, irmão. Isso. Ok, o outro personagem que a gente encontra na lição, a gente pode pensar nas autoridades. E as autoridades religiosas. Aqui a gente pode perceber representada pelo Sinédrio, né? Que era composto pelas autoridades judaicas. Somos sacerdotes. Ao todo, conforme a própria revista diz aí, eram 71 líderes. Então, essas pessoas também tiveram diante de Pedro, e algumas características, algumas coisas, a gente pode perceber nelas. Primeiro, essas autoridades, elas eram acusadas de quê? Pedro diz que elas mataram o autor da vida. E é claro que diante dessa acusação de Pedro, vamos dizer assim, essas pessoas se sentiram ressentidas. Se a gente for observar o capítulo 4, ele começa exatamente mostrando que essas autoridades, elas enviaram para lá soldados para prender a Pedro e João, que estavam pregando no templo. Eles haviam curado o coxo, estavam agora pregando no templo, pregando em nome do Senhor Jesus, anunciando a mensagem de Jesus. E agora essas pessoas foram e mandaram prender a Pedro e João. As pessoas então se sentiram ressentidas com isso. A autoridade dessas pessoas estava sendo questionada. Vamos lembrar que essas pessoas eram conhecedores da lei. Elas tinham consciência, tinham conhecimento que o Messias viria, mas elas não aceitaram o Messias como sendo o Senhor Jesus. E agora você tem Pedro e João pregando no nome desse Jesus, a quem essas autoridades haviam crucificado, e estavam diante de um milagre que eles não tinham como contestar, que era a cura do coxo. Outra coisa interessante é que nessas autoridades haviam saduceus, e eles não aceitavam a ressurreição. E os discípulos estavam pregando exatamente a ressurreição de Jesus. Mais um motivo para eles não aceitarem isso. Então, eles estavam totalmente ressentidos. E uma coisa também que chama atenção é que no verso 16 do capítulo 3, melhor dizendo, do capítulo 4, eles dizem assim, ó: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Eles estavam admirados. Eram homens que não tinham muita influência na sociedade, mas haviam estado aos pés de Jesus e tinham agora realizado, no nome de Jesus, um feito que eles não podiam negar: a cura do coxo. Eles estavam admirados. Mas o que chama atenção aqui é que, mesmo admirados, sabendo da grandeza que era esse sinal, eles ainda resolveram não aceitar a mensagem que os discípulos pregavam. E dessa não, o que foi que eles fizeram? Eles ameaçaram os discípulos.
nenhuma eles continuassem a pregar no nome de Jesus. Então, nós temos aqui estas pessoas, estas autoridades, primeiramente, sendo acusadas de terem matado vida. Eram ressentidos, como os escritores nos falam. Ficaram admirados, mas ainda assim não receberam a mensagem. E diante disso, foram ameaçadores. Disseram para os apóstolos que eles parassem de pregar no nome de Jesus. O outro personagem que aparece aqui agora está configurado na pessoa dos apóstolos. E aqui uma coisa que a gente pode pensar. Esses homens, eles eram vencedores ou eram derrotados? Aos olhos humanos, a gente pode pensar que eles foram derrotados. Eles foram pessoas que só tiveram sofrimento e muitos deles tiveram uma morte trágica. Mas o que é interessante é que, aos olhos de Deus, esses homens foram vitoriosos. E a mensagem que eles pregavam chegou hoje até nós, que estamos agora, nesse momento, algumas centenas, dezenas de centenas de anos, falando deles ainda. A mensagem que eles levaram, mesmo diante do sofrimento que passaram, chegou até nós, o que mostra que, aos olhos do Senhor, esses homens foram vitoriosos. E existe uma promessa, né, de Jesus, e o Paulo fala que nós também somos mais que vencedores. Isso significa que a vitória, ser vitorioso, ser uma pessoa que está indo bem, não tem a ver, por exemplo, com nossas conquistas materiais, mas tem a ver com a nossa vontade, centro da vontade de Deus. Aqueles homens, havia poder que não vinha deles mesmos, poder que vinha do Espírito Santo. Interessante a gente notar, por exemplo, no verso 2 do capítulo 3, tem uma coisa muito interessante lá. Nesse versículo diz que aquele coxo, ele estava diariamente na porta do templo esmolando. E me chamou a atenção o fato que Pedro e João viram aquele homem. Mas se a gente for pensar um pouquinho, é muito provável que Pedro e João já frequentassem o templo e já tivessem visto aquele homem várias vezes. Mas só naquele momento, Pedro, em nome de Jesus, curou aquele homem. Me chamou a atenção que isso aconteceu depois que eles foram revestidos do poder. Depois que o Espírito Santo desceu sobre ele e os capacitou não só para pregar, mas também para fazer sinais miraculosos. É por isso que esse poder aí não era um poder vindo deles, mas era um poder do próprio Espírito Santo que os capacitava. E com esse poder vindo do Espírito Santo, esses homens pregavam a mensagem, e uma mensagem muito interessante. E por quê? Porque era a mesma mensagem que João Batista pregava, que Jesus Cristo também pregava. Então, estes apóstolos estavam todos em consonância com a mensagem que foi pregada desde aquele que é chamado de o preparador, aquele que preparou o caminho, né? Aqui o precursor João Batista. A gente pode ver isso, se os irmãos quiserem acompanhar nas suas casas, em Marcos, no capítulo 1, versículos 4 e 5, João Batista pregando arrependimento e fé. Nos versos 14 e 15 do mesmo texto, de Marcos 1, Jesus pregando arrependimento e fé. E no versículo 38 do capítulo 2, a mensagem dos apóstolos, arrependimento para remissão de pecados. Arrependimento para remissão de pecados, melhor dizendo. Esta era a mensagem. E a gente vê hoje que muitas vezes a gente encontra situações de pessoas pregando mensagem que não requer das pessoas arrependimento. Não requer das pessoas mudança de postura. Muitas vezes as pessoas oferecem bens materiais. Mas, na verdade, a mensagem dos apóstolos era arrependimento para remissão de pecados. E essa mensagem interessante é que ela acabou gerando frutos.
a gente observa também que a igreja crescia mesmo em meio à perseguição, porque a mensagem era a mensagem de um evangelho genuíno. Então, eu posso entender que nós, como cristãos, que hoje pregamos a palavra, nós realmente precisamos estar revestidos do poder. Nossa mensagem tem que ser a mesma de Jesus e dos apóstolos. E nós temos também que apresentar frutos, não frutos nossos, frutos do Espírito Santo. E aí, pode pensar em algumas questões, como, por exemplo, como é que hoje nós estamos lidando com problemas e dificuldades que enfrentamos? Será que estamos lidando como os irmãos da igreja primitiva, perseverando em oração, no partir do pão, na comunhão e na palavra? Como é que nós estamos reagindo diante do desafio do nosso tempo? Inclusive esse que está agora aí do coronavírus, né? Será que a gente vai ter que ficar apavorado, como se a gente não entendesse que o próprio Jesus Cristo disse que haveria peste, haveria mortes e tudo mais? Será que a gente pode pensar em algo que a gente precisa transformar em nós mesmos para que a gente seja uma igreja saudável? Então, pergunta que a gente fez a reflexão de cada um de nós. Queridos, como foi bem explanada na lição, falando do início da perseguição, e levando em consideração o tempo que a gente quis gastar o mínimo possível para que os irmãos possam, na realidade, debruçar dessa mensagem, dessa aula em suas casas. Então fica a dica para que os irmãos possam estar utilizando esse vídeo e com sua revista em casa, pode estar novamente vendo, ouvindo, também podem estar entrando em contato conosco, os professores, o irmão Ricardo Barbosa, o irmão Adriano Paulino e o irmão José Monteiro, e a minha pessoa também. A gente se coloca à disposição, podemos fazer perguntas também no nosso grupo de WhatsApp. Então, nós nos colocamos à disposição da nossa igreja para que possamos continuar essa aula em nossas casas, tá bom? Tá bom, queridos? O nosso irmão Adriano Paulino estará com a responsabilidade da próxima aula e eu quero passar para ele a palavra, para ele fazer o convite para a quinta lição. Amém. Graças e paz, meus queridos. Nós estamos aqui alegres de podermos estar dando continuidade aos nossos estudos. Nós sabemos que o cenário é um cenário difícil, onde precisamos tomar medidas de igual modo, né? Medidas seguras e talvez até extremas, né? Como ao ponto de estarmos não reunindo como normalmente fazemos no templo, né? Mas entendemos que o conceito de igreja ele transpassa esse conceito de reunião em um espaço físico, né? Por exemplo, estamos hoje aqui dando continuidade porque a igreja ela continua. Estudamos hoje justamente o cenário de perseguição, né? E quero deixar aqui o convite para todos os irmãos para a próxima semana estarmos também abordando a nossa próxima lição, que é o contra-ataque de Satanás, né? Como ele se valeu desse contexto para perseguir ainda mais a igreja. E serve de lição para que a gente também venha aplicar no nosso dia, nos nossos tempos, né? Tipo de atitude que vemos nos nossos irmãos da igreja primitiva, né? Que precisamos dar continuidade. Então fica aqui o nosso convite, que vocês possam estar meditando nessa lição que a gente estudou hoje e também estar de antemão lendo já a lição da próxima semana para estarmos fazendo um estudo mais proveitoso. Amém. Queridos, antes de passar para o irmão Monteiro, só para a gente reforçar, lembrando que a igreja primitiva tinha poder, havia uma mensagem que tinha sido deixada por Jesus Cristo, e a partir daí existem frutos, né? Esses 3 pontos é que a gente precisa colocar
em nossa vida. Queridos, queremos agradecer a atenção dos irmãos, a disponibilidade do nosso irmão Ricardo Barbosa e os demais professores, irmão Adriano, irmão Monteiro. Espero que possamos colocar em nossas vidas o que estamos aprendendo hoje na nossa lição. Convido a todos para que possamos estar participando das reuniões que forem propostas no nosso grupo. Estamos indicando que os irmãos participem do culto da Igreja de Lagoa Nova, Central. Colocamos o link hoje, então fica o convite para que nas reuniões os irmãos participem também. Continue na comunhão, continue cuidando da sua vida espiritual e até a próxima reunião, em nome de Jesus. Vamos orar para encerrar o nosso momento? O irmão Adriano pode estar orando conosco. Vamos orar e agradecer a Deus por esse momento, pela excelente aula que tivemos, a oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouco mais sobre a sua palavra. Oremos todos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, de mesmo em meio a cenários tão difíceis como estamos vivenciando, estarmos aqui reunidos e estudando a tua palavra, Senhor. Aquece os nossos corações, para que estejamos aplicando, Senhor, as verdades da tua palavra, diante de tudo aquilo que nós temos estudado, Senhor. Nos faça permanecer firmes, pregando a tua palavra em todo o tempo, ensinando, como os teus servos, Senhor, ao longo da história fizeram. Guarda os nossos corações de todo desânimo, de toda desesperança, de toda tristeza. Nos fortalece, nos capacita para estarmos aqui, Senhor, sempre pregando a tua palavra, não importa o cenário. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Amém.